levaria a terra, e entrou a sua descendência e a possuirá em herança. Aleluia, Senhor. Caleb, olha, ele não vai entrar, eu o levarei. Eu que vou levar ele. Amém, Eu que Senhor. vou levar. Eu creio. Ele vai por minhas mãos, por minhas forças, por minhas condições. Caleb não vai fazer força. Caleb não vai se esgotar. Caleb não vai se estressar. Caleb, eu o levarei. Glória a Deus. Eu creio. Diga assim, o mesmo espírito do profeta. O mesmo espírito do profeta. Deus mesmo vai te levar. Deus mesmo vai te levar. Ele mesmo vai te conduzir. Ele mesmo vai Sem te você se esforce. Ele mesmo vai te levar. Você vai entrar em lugares que jamais pensaria e entrar olhando pela condição, pela sua condição. Eu levarei. A terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Amém? Diga, em Caleb houve outro Em espírito. Caleb houve outro O espírito. mesmo do seu profeta. Aquele espírito perseverante em seguir ao Senhor. E não o espírito dos que contaminam, infamam, que vem entre irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor disse, porém, o meu servo Caleb, quanto dele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a Glória a terra Deus. em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Aleluia. Caleb foi com os 11 príncipes. Ele entrou na terra, olhou, viu a condição dela, manava leite e mel, abundância, e depois voltou. O Senhor disse, eu levarei a terra que ele entrou. Aleluia. Glória a Deus. Mas os outros não entrarão na terra que eles entraram, para espiar, para ver como era, a sua condição, se realmente era magra ou gorda, se era fértil ou não. Ele vai entrar na terra Aleluia. que ele viu entrou. E a sua descendência possuirá em herança. Então vocês começam a entender porque uns herdam e outros não, dentro de uma mesma congregação. Porque perseveram, como o Senhor disse, porque Caleb perseverou em seguir-me. Caleb perseverou em seguir o Senhor no mesmo espírito do profeta. Ele levantou. Perseverou, apesar de ver os gigantes, apesar de ver as dificuldades. Amém? Porque na terra que mana leite e mel tem gigantes. Mas nela não falta nada. No deserto tem falta. No deserto pode não ter gigantes, mas falta tudo. Na terra que mana leite e mel, todo dia você vê um gigante para provar a tua fé. Amém? Para provar a tua fé. Porque os gigantes não estão no deserto. Os gigantes estão na terra que mana leite e mel. Os gigantes são os inteligentes. Eles vão estar no deserto onde não rende, não tem nada. Os gigantes estão aonde produz. Mas você diga, vai sair e eu vou entrar no lugar deles. Vai sair, eu vou entrar no lugar dele. Amém! Vou entrar no lugar dele! Esse gigante, eu vou entrar no lugar dele! Glória a Deus. No deserto você não vai encontrar nenhum gigante. Amém? Vamos supor que alguém queira abrir uma loja de eletrodoméstico. No deserto você não vai encontrar nenhuma Casa Bahia. Você vai encontrar onde rende. No foco. Mas você vai dizer, é aí que eu vou tomar o lugar da Casa Bahia. Glória a Deus. Porque o lugar é meu. Aleluia. Não está no deserto. Ninguém faz um shopping, lugares escondidos, faz meu amigo. As BRs, o foco do movimento, aonde a terra manda leite e mel. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Diga, no mesmo espírito do profeta, No mesmo espírito do profeta, nós estaremos nós estaremos no onde lugar estão dos os gigantes. No lugar dos gigantes. Eu creio nisso. Amém. Porque esses gigantes são o nosso pão. Esses gigantes são o nosso pão. Diga assim, olhe para o seu irmão e diga, quem tem outro espírito, Quem tem outro espírito diferente daqueles que contaminam, daqueles que inflamam, contaminam, que o que vem inflamam, entre irmãos, o que vem entre mas o irmãos, mesmo espírito do seu profeta, está no mesmo espírito do profeta. sempre herdarão Sempre as promessas de Deus, as promessas de assim Deus. como Caleb, Assim como Caleb. Pois o profeta tem o espírito de um herdeiro de Deus. Pois o profeta tem o espírito de um herdeiro de Deus. Glória a Deus, Senhor. Amém. E Deus me deu uma ilustração agora. Pois o profeta tem o espírito de um herdeiro de Deus. Às vezes eu paro e fico olhando aquele irmão Valdomiro. Olhando para ele, do jeito dele, você diz, esse irmão não tinha condição de nada. Nada. Postura, o jeito, desengonçado as terras. Mas olha que deserdade. Porque o profeta tem o espírito de um herdeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, verdade. Amém? Não é a postura, ser alto, ser magro, ser... Ele tem um espírito de um herdeiro de Deus. Deus. Se eu consigo entrar nessa visão, no mesmo espírito dele, eu também vou receber os galardões dele. Fale com força, diga assim, o profeta O tem o profeta espírito tem o do espírito herdeiro de do Deus. herdeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu sei que você tem este outro espírito. Não que infama, não que dá má fama, mas tinha Josué e o que tinha o nosso irmão Caleb. Glória a Deus. Espírito perseverante, espírito Espírito perseverante em seguir ao Senhor, o espírito do seu profeta. Aleluia. Porque os outros não tiveram o espírito perseverante em seguir o Senhor, o espírito do seu profeta. Desanimaram toda a congregação, porque não foram perseverantes em seguir o Senhor. O espírito do líder, do profeta que Deus levantou. Aleluia. Então, este espírito, ou seja, este outro espírito, igual ao seu profeta, mostra os aprovados em um ministério, Amém. pois lutam segundo o seu profeta. Mostra os aprovados em um ministério, Ministério. pois lutam segundo o que ouve o seu profeta. Veja 1 Coríntios 11, 17. 1 Coríntios 11, 17. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, diga, na igreja, Na igreja. não é no mundo, é na igreja, Na igreja. é igual aqui, não é? Nós estamos em uma unidade, nos ajuntamos na igreja. E aqui não pode ter ninguém que inflame, porque nós estamos juntos na igreja. Amém? Amém. E quando os ajuntar na igreja, há entre vós dissensões. Como existia naquele povo. Houve ali uma dissensão. Moisés, Josué e Caleb creem, os outros não. Em parte creem. Até importa que haja entre vós facções, heresias, para que os aprovados, diga, para que os aprovados, Para que os os que são aprovados, sinceros, os que são sinceros, se manifestem entre vós.
Você Os conhece sinceros, quem aprovados, ele dizem assim, não. Os sinceros, aprovados, dizem assim, não, eu tenho o Espírito do meu profeta. Eu não Glória a recebo Deus. isso, eu não ouço isso, eu não quero isso. Eu continuo perseverando o Espírito do meu profeta. Amém, Os Senhor. aprovados se manifestam. Somos aprovados! Amém. Somos aprovados! Aprovado. Diga, Tessalonicenses. Tessalonicenses. O ministério em graça é o ministério de promessas a serem herdadas por todos em abundância. Diga, em abundância. Por Cristo Jesus em vida. É para herdar em vida. Por isso você não pode passar em branco. Não herdou. No mesmo espírito do profeta, nós herdaremos em vida. Amém, Senhor, em abundância. Amém? Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, Muito mais. Romanos 5,17, muito mais do que receber a abundância da graça e dom da justiça, reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Glória O a Deus. ministério, em graça, é o ministério de heranças para ser escutado em vida. Glória a Deus, Em Senhor. vida. Reinar em vida. Mas isso só acontece no mesmo espírito daquele que Deus levantou. É verdade. Amém? Em vida. O ministério em graça é o ministério da terra que mana leite e mel. Diga, o ministério em graça é o ministério da terra que mana leite e mel. Ou seja, das promessas de Deus cumpridas. Diga, das promessas de Deus As cumpridas. promessas de Deus cumpridas. Né, irmã Sabrina? Com certeza a irmã vai ter um parto super abençoado. Você tiver certeza das coisas. Vai ter um lugar super preparado por Deus. Porque é o ministério das promessas de Deus cumpridas. Aleluia. É o ministério da terra que mana leite e mel. Como o inimigo sabe disso, ele tenta maquinar. É verdade. Mas ele tenta maquinar. Para que você, mesmo dentro de um ministério de promessas cumpridas, da terra que mana leite e mel, não consiga. Já estava preparado. 2 Coríntios 1,20. Porque tanta quanto foram as promessas de Deus, nele. Porque tanta quanto foram as promessas de Deus, são nele, sim. Sim. Por ele, o amém, para a glória de Deus e por nossa eternidade. Então todas as promessas de Deus já estão liberadas. Já tem um sim. Aí o inimigo diz, deixa eu tentar maquinar. Porque se eu tirar deles o espírito do profeta, se eles começarem a ouvir outros que não é o profeta que Deus levantou, não é o profeta que Deus escolheu, mesmo com o sim, não acontece. Verdade. Amém? Amém. Diga, não é porque é graça, Não é porque é graça. vai ser diferente da lei. Não. Se recebemos a graça de Deus em vão, também não acontece. Com certeza. Amém? Então, se o Espírito é o mesmo daquele que é usado por Deus, do profeta que Deus levantou como ofício, pois é por intermédio dele que somos iluminados a entender a revelação da graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo, por nosso intermédio, todos herdam a graça de Deus, Graça de Deus. como a promessa que manda leite e mel. Aleluia, Senhor. Diga, todos Todos estão no mesmo Espírito, estão no mesmo seu Espírito. profeta. Seu profeta. E não houve a outro. E não houve a outro. Tem outro Espírito diferente dele. Tem outro Espírito. Todos herdam. O Todos tempo que herdam. se chama hoje. Tempo que se chama hoje. As promessas desta Aleluia. terra que manda leite e mel. Porque em todas elas já existe o sim. É verdade. As coisas começam a acontecer naturalmente. Então, meu amado,
Porque há entre vós muitos fracos. Eu creio que não existe aqui. Mas porque há entre vós muitos fracos, enfermos, doentes, e muitos que dormem em o mesmo ministério entre nós. Por quê? Porque estes não têm o mesmo espírito do profeta que Deus levantou como ofício. E inflamam a terra que pertencem, por não discernir o corpo de Cristo. Ou seja, todos que fazem parte da terra que pertencemos são membros do corpo de Cristo. Amém? Amém. Olha para o seu irmão e diga assim: você é membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. Não infame o seu irmão, porque Não você é infame o membro seu do irmão, corpo. porque você é membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Não fale no seu ministério que você é membro do corpo de Cristo. Diga assim: o que você tiver que fazer, Se você tiver que fazer, faça, faça. mas não fale. Mas não fale. Se você não puder fazer, bom, não faça, mas não fale. Porque quando você fala você está falando de alguém do seu ministério, do grupo dos jovens, do grupo das senhoras, dos homens, amém? De alguém, de um diácono, de uma diaconisa, do pastor. Não fala. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Olha, não infame. Aleluia. Diga, não infame. Não infame. Então por isso há muitos que dormem, muitos doentes, muitos fracos, muitos que não erram. Amém? Então aquilo que você vê aquele irmão não fazendo, não fala porque ele não faz. Olha, amém? Porque ele fazendo ou não, ele é membro do corpo de Cristo. Cristo não vai lançá-lo fora de forma nenhuma. Porque aquele que vinha a mim, De maneira nenhuma lançarei fora. de maneira nenhuma lançarei Fora. Por que não lança fora? Porque é membro do seu corpo. Eu não vou mudar a situação ou não. Cristo não lança ele fora, então o que eu vou fazer para falar dele? Não posso. Amém? Alguns irmãos lá em Barcelona estão aprendendo isso, eles que vieram de uma outra igreja. E tomaram uma decisão e disseram: e agora? Se eu for lá conversar com o meu pastor, ele vai me excluir. Aí nós abrimos a palavra e dizemos para ele: não pode. Jesus disse que aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele disse: é mesmo. 20 anos não sabíamos disso. E era professor de escola bíblica, de escola dominical. Uma capacidade para as coisas naturais muito grande. Mas espiritualmente cegos. Espiritualmente cegos. Espiritualmente cegos. Amém? Amém. Eu sei que aqui tem algum irmão que talvez não faça. Outro até faça demais. Outro faça de menos. Mas não fale. Ora. Amém? Amém. Porque a sua oração pode despertar esse irmão. Graças a Deus. E eu sei que Assim vai que eu despertar. creio. Eu sei que vai despertar. Porque esse irmão é membro do corpo de Cristo. Aleluia. Nós que somos fortes Devemos suportar a fraqueza dos fracos. e não agradar nós. Nós mesmos. Diga amém. Amém. Para que você não fique fraco, para que você não adoeça, para que você não morra espiritualmente no corpo. Aleluia. É verdade. Isso é uma pura verdade. Esse é o espírito do profeta. Esse é o Espírito Santo. E de oração.
Se infamarmos uns aos outros, diga, se infamarmos uns aos outros, Se infamarmos se tivermos uns aos outros, má fama uns aos outros, estamos infamando o próprio Cristo. Diga, o próprio Cristo. o próprio Cristo. Por isso, ao invés de herdarmos as promessas, herdam fraqueza, enfermidade, doenças, e muitos dormem espiritualmente. Muitos dormem espiritualmente. 1 Coríntios 11, 29. Coríntios 11, 29 diz: porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Se não discernir o corpo do Senhor. Meu sorriso diga para o seu irmão: você é corpo do Senhor. 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 Amém? Amém. Você é corpo do Senhor. Fale mais uma vez: você é corpo do Senhor. Você é corpo do Senhor. Olha o mérito, olha a honra. Olha a bênção. Olha a glória. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, enfermos e muitos que dormem. Glória a Deus. Tendo o mesmo espírito do profeta que Deus levantou como ofício, herdamos, no tempo que se chama hoje, todas as promessas de Deus, através de Cristo, sumo sacerdote dos bens realizados. Diga: Jesus Cristo, Jesus quero te Cristo, dar ações de graça, quero te dar ações de porque graça, todos os bens já estão realizados. porque todos os bens já estão realizados. Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, e aqueles que eram futuros, que hoje não são mais bem futuros, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, desta criação. Aleluia. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, Deus tem um profeta. No corpo de Cristo tem o profeta. Glória a Deus. Amém. Aí herdamos todas as promessas que Ele já deu, sim. Todos os bens que já estão realizados. Todas as promessas como herança para o tempo que se chama hoje. Aleluia. Para o tempo que vivemos. Vamos assumir essa palavra. Amém. Diga Sim, assim: Senhor. eu não quero ficar doente, Eu não quero ficar doente. eu não quero ficar fraco, Eu não quero ficar fraco. nem quero dormir Nem espiritualmente. quero dormir espiritualmente. Eu quero ter saúde, Quero ter saúde. herdar todas as promessas, Herdar todas as em promessas. vida, Em vida. porque já tenho sim para todas. Porque eu já tenho sim para todas. Quero Quero manter manter o mesmo espírito o mesmo Espírito. do meu profeta. O meu profeta. Em nome do Em Senhor. nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que nesse ministério não vai existir uma pessoa, não lembro que esteja fraco, Amém, Jesus. ou enfermo, ou dormindo espiritualmente, mas profetizo membros fortes, Forte, Pai. revitalizados, robustecidos, herdando heranças e heranças. Assim eu Agora em creio, Pai. vida, os bens que já estão realizados, com o sim de Jesus, para tomar posse todos os dias. Aleluia, O Senhor. mesmo Creio. Espírito, o profeta e líder que o Senhor levantou. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar da escolha de Josué. Eu creio que estamos num momento
Cada um aqui, Deus tem uma escolha para certa área. Mas ainda estamos num momento de escolha. Hein? E isso, nesse momento de crescer, multiplicar e dar fruto, é importante. Mas essa escolha, ela tem princípios. E dentro da escolha de Josué, nós vamos ver, entender, aprender estes princípios. A escolha de Josué. Josué substituiu ao profeta Moisés porque ele tinha o mesmo espírito de Moisés, o seu profeta, segundo a escolha de Deus, por um pedido do profeta Moisés. Amém. Então a escolha tem que ser esta, no mesmo espírito do profeta. Irmãos que você olha e nunca infamou, nunca deu uma fama. O mesmo espírito. Então a escolha de Josué foi dentro deste princípio, segundo a escolha de Deus, por um pedido do profeta Moisés. Josué foi uma escolha de Deus, mas foi um pedido do profeta Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Números capítulo 27, número 27, a partir do versículo 12. Amém? Diga assim: eu não estou nesse ministério Eu não estou neste ministério para ser espanador, para ser espanador. só sentar, espanar o banco e ir embora para cá. Eu estou nesse ministério para que Deus me use, Estou nesse ministério para para que que Ele me Deus me escolha use. em alguma área e eu dê fruto. Eu dê fruto. Presta atenção nas coisas. Desse lado é a mesma coisa. Aleluia. Número 27, a partir do versículo 12, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido o teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto no deserto vizinho, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá e Cádiz no deserto vizinho. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Eita, glória a Deus. Porque Moisés foi um pastor, espírito de pastor. Moisés ensinou eles a entrar, Moisés ensinou eles a sair, Moisés estava no meio deles, Moisés ensinou. Esse era o seu espírito. Aleluia. E eu tenho certeza desses anos que Deus levantou, que eu tenho ensinado os irmãos a entrar, tenho ensinado os irmãos a sair. Eu tenho feito isso. Eu digo que eu tenho sido um pastor. Esse é o espírito. Pessoas que nesse ministério não tinham nada, eles aprenderam a entrar na posse, a sair, a ter grandes coisas. Amém? Pessoas nesse ministério que não tinham condição pelo nível, pelo pouco estudo, mas Deus deu muitas coisas. Muitas. Pastor,